Aí, estamos ao vivo, diretamente do Carnivorismo Brasil, esperando o Dr. Alessandro Barilli entrar na nossa live, pra gente, enfim, começar a nossa conversa, nosso bate-papo. Ó, já tô vendo gente do Paraguai entrando, viu, Barilli? Teve gente do Paraguai que falou que queria entrar. Ó, vamos lá, visualizar. Trazer o Barilli. Muito boa noite para quem está entrando. Esperar o Barilli aparecer aqui na telinha para a gente dar as boas-vindas oficialmente. Aê, muito bem. Tudo bem, Barilli? Tudo bom? Estou me escutando? Tudo certinho? Perfeito. Dá para ouvir perfeito. Acho que o pessoal está ouvindo também. Galera que for entrando, dá um joia aí se o áudio tá legal, porque o Santos é do Paraguai. Vai vir para o Brasil aqui para o nosso evento lá de 31 de março. Já comprou a passagem, legal. inclusive. Legal. Show. O pessoal tá conseguindo escutar. Legal. Marília, se tiver alguma interferência do som, se você quiser abaixar do seu notebook, aqui eu tô ouvindo perfeitamente. Pessoal, Pois é, o que é melhor? Eu não, tô aqui tá novato. legal. É o do Note ou do... Não, pode, Qual deixa o do Note aberto também, mas dá para te ouvir legal pelos dois. O pessoal também tá te ouvindo bem. Então tá bem. Show de bola. Muito boa noite, então, a todos que estão entrando. Boa noite, Barilli. Boa noite. Muito prazer estar aqui com você de novo. Eu sempre aprendo muito quando a gente conversa. Hoje eu vou estar muito mais de ouvinte, porque primeiro que o que você tem para falar é super importante e segundo porque estou em recuperação vocal. Você, como médico, sabe que no momento de recuperação a gente tem que recuperar mesmo. Exatamente. E o nosso tema de hoje, a gente decidiu muito em cima da hora, mas eu tenho certeza que vai ser uma conversa bacana, porque a gente escutou algumas coisas por aí hoje e eu queria começar com uma provocação para quem está entrando agora e não sabe muito bem porquê do tema dessa live, né? Confesso que na hora de escolher o título, eu e o Barilha, a gente entrou num desacordo, mas ele sempre ganha nessa discussão. Então, por que segunda sem carne e a gente poderia fazer uma alteração sugerida por ele, né, doutor? Sem carne, sem pele. E aí escutei uma frase hoje que tem a ver com isso, que surgiu aí de uma grande empresa, e eu vou tomar a liberdade de ler essa frase e passo a bola para você comentar o que é isso. E a frase é assim: a gente se orgulha de ser a maior empresa brasileira a implementar a segunda sem carne, fazer com que mais pessoas se conscientizem de terem impacto positivo no mundo, não só ambientalmente, mas também na sua própria saúde. E aí, Barilli, comente. Pois é, boa noite, Andréa. Só um pouquinho que eu estou tentando me acertar aqui para não dar microfonia. Bom, fazendo um retrospecto rápido, né? Hoje de tarde o grupo entrou em convulsão, vamos dizer o seguinte, né? Isso é uma coisa boa no campo do pensamento. E a gente recebeu essa nota. Eu estava descendo da serra com um parceiro aí. E o que acontece? Primeiro, peraí que eu tô só um pouquinho. Tá dando Enquanto você vai arrumando microfonia seu aqui. áudio, para quem não conhece, o doutor Alessandro Barilli é nefro, né, doutor? Nefrologista, Ele é isso. Médico de rim e de gente. médico de rim, para quem não sabe. E é um dos caras que o ano passado eu tive um dos almoços mais, não digo mais impactante, porque talvez a palavra seja um pouco forte demais. Mas conversando com ele, assim, 1h30, você fala, cara, é uma mente acelerada que quer o bem do mundo, sabe? E isso me orgulha de ter uma pessoa assim no grupo, de fazer parte de um grupo. Agora eu vou dar microfonia. Eu Vamos tô lá, tentando pessoal. aqui, peraí. Tô baixando o volume aqui. A galera tem um pouquinho de paciência, porque está com gravação aqui. Tô atrapalhando, só um segundo. Barilli, desativa o som do seu Note e eu pego o seu áudio por aqui. Isso, exato, tá bem. Perfeito, agora deu. Gente, vamos lá. Ó, Desculpa.
Então, a gente, para quem está entrando agora, não está entendendo o que está rolando, a gente marcou hoje à tarde uma live assim emergencial com o título que foi proposto pelo Alessandro Barilli, que é Segunda Sem Carne e a Pele. Né? E aí eu comecei com uma provocação de uma frase que eu peguei aqui, quem perdeu a frase, jogando a deixa para o Barilli seguir no nosso tema, que é: a gente se orgulha de ser empresa brasileira, a maior empresa brasileira a aderir à Segunda Sem Carne, onde mais pessoas vão se conscientizar de ter impacto positivo no mundo, não só ambientalmente, mas em sua própria saúde. E a gente não vai entrar no mérito aqui da empresa, não é o nosso objetivo como Carnivorismo Brasil, mas a minha pergunta para o Dr. Alessandro Barilli é: e aí, a Segunda Sem Carne, qual a relação disso com a saúde? Vai melhorar a saúde? A pessoa está Perfeito. com impacto? Bom, vamos lá. Uma maneira interessante, boa noite de novo. Uma maneira interessante da gente introduzir o assunto é o seguinte: eu sou nefrologista formado, obviamente, em nefrologia, que é a especialidade que estuda o rim e tudo que envolve ele, só que a nefrologia ela é muito abrangente. Tá? A gente cuida de pacientes que têm todos os estágios de impacto renal, inclusive as mais frequentes que acabam necessitando da minha especialidade, que é transplante de rim e pâncreas e diálise, que é o dia a dia de um nefrologista, né? O consultório e tal. A maioria desses pacientes, diabéticos, hipertensos e obesos, né? Lá atrás, na minha formação, a gente preconizava controlar a quantidade de proteína, né? 0,8 gramas por quilo, e sódio. Por quê? Porque o grande propósito de um nefrologista é botar o menor número de pacientes, livrar o maior número de pacientes da diálise do transplante, que são terapias renais substitutivas. São quase milagres tecnológicos, mas a gente entra na dualidade, na dualidade de não indicar. Eu quero que as pessoas tenham a vida inteira os seus rins íntegros, né? Assim como sua visão íntegra, seu coração íntegro, sua pele, e não precisem dessas ferramentas. Imagina que usar óculos já é incômodo, né? Fazer diálise ou um transplante, o quanto incômodo é, né? Indo por partes. A Segunda Sem Carne, eu faria algumas modificações, ela ficaria perfeita. Tá? Primeiro, Segunda Sem Carbo é muito mais impactante positivamente na saúde de qualquer pessoa na face da Terra do que a Segunda Sem Carne. A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo que é muito amplo, né? E que muita gente não tem a oportunidade de comer proteína animal. Nós somos privilegiados, né? Entra naquele blá blá blá, eu acho que o mais tosco do grupo, assim, né? Mais De polêmico, com privilégio. certeza. Talvez eu tente enxergar por pontos de vista um pouco diferentes, né? E o meu propósito hoje não é contrapor ninguém, e sim nutrir as pessoas de argumento proteico animal, não tomando partido, mas tomando partido dos meus pacientes, do que eu enxergo no meu consultório, né? E passando rapidamente, esquimó só come carne, esquimó não tem glomerulopatia, entende? E esquimó não come vegetal, né? E se a gente comer só vegetal, a gente, de maneira geral, a gente vai ter, sim, alguns impactos, inclusive na pele, né? A massa de diabéticos que a gente tem no mundo moderno são comedores de vegetal. Mais de 50% do prato deles é vegetal, né? E o que faz mal naquele prato não é a proteína animal. De fato, o diabético é inflamado, é um modelo inflamatório mais fácil de um ser humano entender. O rim vai para o saco, a retina, o pé, a pele vai para o saco, né? Então, assim, isso que a gente nem entra em especificidades, por exemplo, uma glomerulopatia rara, e nem entra na especificidade de um fitoquímico. Eu como alguns vegetais, mas eu comecei
essa autoavaliação, porque eu tenho doença de pele, eu tenho psoríase, tá? Eu uso luva, eu tenho alergia, mas eu tenho psoríase, eu tenho um flare psoriático, tá? Algumas pessoas já sabem, já comentei algumas coisas. E assim, ó, quando eu uso uma coisa extremamente simples, tá? Que eu já usei corticoide, já usei tacrolimus tópico, já usei mil coisas. Na minha época de residência, que a gente aprende. Alô? A gente aprende muita coisa na residência e muita coisa errada, né? Eu tinha que me alimentar no refeitório do hospital. Eu fiz uma formação num hospital top daqui de Porto Alegre. E assim, era tudo menos dieta balanceada, aquele bandejão, né? Tinha batata, arroz, um pouco de salada, uma carne, né? E massa, né? Eu acabei a residência com muita doença de pele, né? Até um amigão meu, que era da dermato, lá me socorreu lá e me prescreveu os primeiros corticoides tópicos, tal. Enfim, que me ajudou muito na época. Só que isso ajuda agudamente, né? E aí eu comecei a voltar para, isso eu estou falando de 2008, comecei a voltar para a questão paleo e tal, e até que eu cheguei e conheci uns anos depois a dieta cetogênica e o jejum. E vou dizer, eu com o mínimo de disciplina, tá? Eu sou humano igual todo mundo, eu tenho os meus erros, eu cometo os meus deslizes, né? Eu com o mínimo de disciplina, eu comecei a ver que eu tinha um benefício em associar jejum e proteína animal. Se eu ficar nessa disciplina, além de eu ter toda a questão nutricional, eu vou gastar menos com remédio, eu não vou usar remédio, eu vou estar melhor nutrido, minha pele, porque eu sou um homem não muito vaidoso, assim, né? Se tiver o sabonete, eu uso o sabonete, eu sou careca. Se tiver o shampoo da Carol, eu uso o shampoo da Carol. Não olho marca, eu sou assim, entende? A gente vai poupar tempo, sofrimento e uma série de outras coisas. Eu sei que a pessoa que falou isso talvez tenha tido um mote abstraindo a questão do marketing, né? Positivo, tá? Ela tenha tido um mote positivo. A questão é que se tu preconizar para as pessoas e dizer que cortar a proteína é algo saudável, isso é um equívoco científico grave. Por quê? Os meus pacientes em diálise, a gente enxerga que o paciente infecta menos, o paciente adoece menos quando a gente aumenta a proteína de alto valor biológico, que é ovos, frango, carne de gado, entende? Com um pouco de gordura, né? E jejum. Até essa semana passada, retrasada, o paciente falou, eu associei isso e jejum, eu melhorei meu peso intradialite, coisas técnicas bem interessantes, né? E, assim, entrando num outro aspecto, a gente sabe que os imunossupressores modernos, que são os remédios que a gente usa para doença autoimune de pele, doença autoimune de outros órgãos, eles são de origem animal. Acho que essa pessoa tem que começar a pesquisar isso, enxergar isso, né? Vou entrar na classe só, os imunomoduladores, né, os mais impactantes, assim, os endovenosos, que a gente faz indução para transplante, são de origem animal. São de origem de cavalo, de porco, de macaco, tá? De coelho também. Tá? Então, assim, não é porque a gente não enxerga que as coisas não existem. E, se a gente entrar em coisas simples, os pacientes que eu modifiquei por alguma questão, tá? Eu tenho pacientes bem complicados e complexos no meu consultório, porque eu não lido com beleza, mas eles ficam mais bonitos, né?
com saúde, eles modificaram, sim, alguns falam que modificaram a pele com modificações na dieta, né? Claro que a gente... é radical. Não, não é radical. A gente estuda pouco fitoquina, que são as toxinas dos vegetais. A gente... existe vamos dizer assim, um amplo estudo de aplicações, né? Mas a gente, como a massa leiga, não associa certas coisas. Por exemplo, alergias cutâneas, coisas simples. Por exemplo, uma coisa que vem de fora, tal, vai tomar uma caipirinha no sol, mancha a pele. Irmão, mancha a pele. Será que um pedaço de bife, uma carne ou algo do tipo para ver se acontece algo parecido? Não acontece. Entende? Eu estou sendo tosco, mas eu quero ser didático. Se a gente fizer isso com uma série de vegetais, eu não estou abominando os vegetais, mas para abrir um leque de pensamento, isso vai acontecer. Tá? Tu pode fazer isso com mamão, com abacaxi, com o que tu quiser. Tá? E modernamente, eu estava hoje explicando para uma pessoa que a ciência, hoje, ela tem uma capacidade de enxergar uma figura nítida do que é interessante e útil para a gente do que anos atrás. Né? A gente não descobriu o Santo Grau, a gente não descobriu a pílula mágica para nada. Né? Os imunossupressores que existem orais, eles são derivados dos imunossupressores dos anos 60, que são derivados dos antibióticos, por exemplo. A gente não descobriu uma pílula que emagrece e nem uma cirurgia que emagrece. Agora, a gente descobriu uma estratégia e um método que livra, assim, as pessoas de evoluírem com doenças autoimunes, com resistência insulínica, com diabetes, entende? Por quê? Porque a gente entende hoje como é o funcionamento do corpo. E eu acho muito demagogo, e aí fica um pouco agressivo, mas é só a tônica da coisa, né? A indústria de cosméticos, que ao meu ver, ela é totalmente fútil, e fútil não é uma coisa ruim, fútil é uma coisa desnecessária. Exatamente, eu usar relógio é uma coisa fútil, porque se eu não usar o relógio, eu posso usar, Não é vital. olhar a hora, olhar no celular, entende? A indústria de fármacos, ela não é fútil, ela tem medicamentos que são úteis às pessoas que estão enfermas, com dor e tal, né? Claro que a cosmetologia, a cosmética tem a sua aplicabilidade. Porém, se vocês podem fazer um teste, né? A mulherada adora fazer teste, né? As pessoas são mais vaidosas também. Se vocês associarem uma estratégia de jejum e uma alimentação mais limpa à base de proteína animal, a pele de vocês muda. Sou prova, hein? Né? Pois é. O que aconteceu contigo? Deixa eu explorar um pouquinho. Eu me surpreendi muito ano passado, porque eu fiz até alguns stories no território, que eu gastei numa consulta R$ 3.000 de produtos dermatológicos e estava incomodadíssima com a minha pele, com a celulite, com o pé, as mãos, enfim. Estresse bruto e alimentação horrível, uma coisa que você sempre falou desde que a gente se conheceu. Antecipa, no momento que você está estressado, ansioso, o que aconteceu 4 horas antes, né? Como é que foi sua alimentação 4 horas antes? E eu comecei a me observar. E aí entrei na estratégia da carnívora, fiquei 75 dias nessa estratégia. Eu sempre fiz drenagem linfática e sou vaidosa, uso creme, uso protetor solar, enfim. E eu me lembro de dizer para minha fisioterapeuta, falar, olha para minha perna. Ela falou, o que aconteceu? Que creme você está usando? Falei, eu
só simplesmente mudei a minha alimentação. E todas as pessoas começaram a falar, meu, o que você está passando no cabelo? O que você está usando para pele? Ah, é por conta da sua dermatologista? E eu falei, não, simplesmente porque eu testei algo em mim antes de olhar o que estava acontecendo no outro, muito pelo que a Jade fala, sempre falou. Então, eu tive uma prova, eu sou prova viva de que eu olhei para minha celulite, e eu sou uma pessoa que geneticamente eu tenho tendência a ter celulite na perna, na bunda. Eu olhei e falei, cara, o que é Não é isso? Eu faço verdade. drenagem a vida inteira. O quê? Não é genético. Não é genético. Vamos abrir um Não, parênteses eu tô depois. dizendo que na minha cabeça, eu colocava todas as desculpas para seguir gastando com creme, com drenagem linfática, e de repente eu me vi numa situação de que, cara, eu melhorei minha alimentação, eu diminuí meu nível de estresse, porque obviamente que tem esses picos de ansiedade, e minha pele tá melhor, meu cabelo tá melhor, minha celulite tá melhor, e as pessoas perguntam: o que você toma pra ter isso? Eu falo, eu tomo vergonha na cara, foi o que eu tomei, e parei de me alimentar mal. E óbvio, como você, eu também tenho meus deslizes. Gosto de comer um doce, mas eu consigo ver no dia seguinte, 3, 4, 5 dias depois, né? No dia seguinte, eu falo, cara, o que eu fiz comigo pra estar com a pele um pouco estragadinha? Então, Barili, sou prova disso, de que a minha estratégia nutricional Hábito melhorou meu social, assim, ó, isso é importante. Duas coisas. Hábito social familiar é diferente de genética. A gente falar português é um hábito social familiar, é um hábito do nosso país. Né? Se a gente estivesse na Rússia, talvez a gente estivesse falando russo. E isso não é genético. Tá? Assim como a gente, uma série de coisas, tá? De consumir coisas. A mulherada fala, celulite é genético. Não é, o hábito errado, é sociofamiliar. E é cultural, né? Entende? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, tem um cara que eu sempre tenho atenção nele na faculdade e tal, prestei depois, e muito olhando com a minha cara de sisudo, assim, que é o Vitor Sorrentino. Ele diz o seguinte, que eu duvidava de certas coisas também. Porque, poxa, afinal de contas, me formei nefrologista, me formei um hiper especialista, né, lido com o ferramental mais tecnicamente diferenciado dentro de um hospital, os pacientes mais graves passam pela mão de um nefro, né? A gente é o médio do pepino, tá? E aí um cara vem falar que a gente tem que se cuidar, tem que comer melhor, tem que isso, tem que aquilo, e aí comecei a ter pacientes e comecei a trocar experiências e comecei a enxergar essas coisas até em mim. Comecei abriu a minha cabeça. Eu não estudei epigenética na minha faculdade. Depois que eu fui estudar alguma coisinha, estudei quimerismo e tal, no transplante a gente estuda muito de, de imunologia, enfim, mas é porque tu falhou na estratégia. E tu falhou, né, tu não ter sucesso, tu é um fracassado naquilo. E pá, tem um impacto isso tremendo, mas é verdade. Então, voltando ao nosso ponto, a gente ter uma atitude simplista, que a gente vai colaborar para o bem do mundo, não comendo carne na segunda-feira, por favor. Se fosse um jejunzinho, se fosse sem carboidrato, até tem uma explicação mais fisiológica e mais compreensível para o turrão aqui, Barili, né? Agora, o a pessoal gente, perdeu o seu som. Tá me ouvindo? Tá me opa, ouvindo? eu tô te ouvindo bem, Cortou um pouquinho, o pessoal pediu só para você voltar um pouquinho nesse raciocínio tá? do um jejum pode ser, um sem carbo, porque cortou o seu Bom, áudio. qual parte? Legal, tá. Não, agora, essa questão que você estava falando, né? Pô, segunda sem carne, para melhorar a saúde, né? Tipo, vamos ficar de olho. Então agora parece que eles estão ouvindo.
internet está oscilando um pouco, né? Tá ouvindo? Oi, oi. Parece que tem gente que tá ouvindo, tem gente que não tá ouvindo, mas vamos seguir aqui. Voltou, gente? Sumiu a imagem. Ai, meu Deus. Volta lá, Barili. Cadê seu celular? Você tá com a conexão boa, Barili? Vocês estão. Ah, agora, pera lá. Ó, eu só desliguei Tá a minha, bem? minha câmera do Note Entendi. para ver se a gente melhora a Eu conexão. estava Acho que tentando agora ler vai aqui voltar. a turma, tem bastante gente aqui. Vocês querem voltar até onde? Deixa eu tentar entender. Quando você falou do Vitor Sorrentino, o pessoal falou. Ok, bom. Ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala muitas coisas interessantes, né? Ele é gaúcho daqui de Porto Alegre e tal, fez a mesma faculdade. Então, enfim. Ele fala que às vezes a gente não tem sucesso nas coisas porque a gente não traçou a estratégia correta. E quando a gente falha numa estratégia, a gente é um fracassado. Isso tem muito impacto para a gente. Quando a gente, naquela questão, até ele falou assim, quando tu tenta fazer um gol, né, chuta a bola e a bola não entra no gol, tu fracassou naquela tentativa. E é fato. Então, quando tu entra nesse mindset, tu enxerga coisas que tu pode fazer melhor ou que tu pode até não fazer, tá? Principalmente delegar a outra pessoa a culpa ou a outra coisa, a culpa que é nossa, né? De não fazer ou de não contribuir para um mundo melhor. É engraçado que essas pessoas que falam isso pegam avião, as entregas são por avião, né? Que é muito mais poluente de qualquer coisa, né? Não é carbono zero, não tem uma política de ir a fundo no assunto, né? Porque assim, tu pegar e falar para um ser humano que está na quarta ou na quinta década, a gente tem crítica suficiente para se defender de alguma coisa. Quando fala para um adolescente, ele vai achar a coisa mais linda do mundo e vai assumir como uma bandeira e vai ter repercussões na vida dele dali 5, 10, 15, 20 anos, né? Se eu pudesse botar na porta do meu consultório uma frase só, não coma carbo, né? Se tu tivesse que Carbon, escolher, né? assim, carbo, exatamente, não coma carbo, tá? Se a gente tivesse uma guerra agora, eu ia me abraçar num dos três macronutrientes, entre carbo, gordura e proteína, eu ia me abraçar na proteína animal, né? Ia deixar o carbo para trás. Por quê? Porque isso ia me manter mais tempo saudável, né? E apto a me defender, né? Instintivamente usar isso. Eu só acho que essas questões têm que ser mais discutidas porque levanta uma bandeira, tá? Tenho certeza. Se tu fizer o contrário, usar carbo e cortar mais a proteína da tua vida, a tua pele vai ficar pior. Isso não é uma praga de médico, tá? Isso é uma experiência científica, tá? Se tu tem acne, tu tem, sei lá, tu tem vermelhidão na pele, tu tem alguma alteração cutânea, faça a experiência. Corta o carbo lá 15, 20 dias, 30 dias, 40 dias e tira a tua própria experiência. Gente, a gente não pode ser ingênuo. Toda a ação macro tem uma reação macro. Esses tempos eu estudei no MBA os algoritmos do Netflix. Eu comecei a olhar o Netflix de uma maneira diferente. Eu não assisto muito, mas ele tem
ele é preparado para o que tu quer ver. Então, se ele te entrega o que tu quer ver, tu vai assistir o que tu quer ver. Não necessariamente aquilo seja positivo para ti, ou seja, útil, e tu vai ver cada vez mais do que tu quer assistir. É quase como uma oferta infinita de carbo, né, de informação carbo. E no meio ali eles vão botar o pacote de mídia ou de marketing implícito, tu vai comprar, eles vão vender os teus dados, e assim é para tudo, entende? O que a gente tem que ser para um ser humano mais consciente no mundo, talvez se a gente conseguir buscar um autoconhecimento e a gente comer em janela, por exemplo, né, estratégia de janela, que a gente vai comer menos tempo no dia, com uma concentração melhor, com uma qualidade melhor, a gente talvez alcance esses nobres objetivos de uma maneira mais inteligente, porque assim, o argumento de ter impacto nas florestas, nos animais, a gente tem que pensar de uma outra maneira. Então começa a plantar árvore, compra lá a árvore, sei lá, nobre ou rara, e cultiva. Vou falar Eu vi um. fazer um Pois comentário não. em relação a isso, né? Ambientalmente falando. A gente tem alguns biomas no Brasil, né? E mais de 200 milhões de bovinos de bovinos, a maioria de corte no Brasil. E essa frase ou essa fala, que hoje em dia é muito ideológica, né? De vamos ser sustentáveis, ela tem, como você bem falou, ela precisa trazer uma reflexão da não terceirização da responsabilidade, né? E se vamos ser sustentáveis, defender a Amazônia viva, ela, né, a gente não é ignorante, né? Defender a Amazônia viva não é parando ou mudando um hábito alimentar ou impondo um hábito alimentar e que nós mesmos internamente não estamos mudando quem somos, para que somos. E aí eu dou um exemplo que hoje foi discutido sobre isso num dos grupos, que é a grande contribuição para a perda de alimentos, seja ela por mau preparo, seja ela por validade, seja ela por aproveitamento, seja ela qual for. E eu já fui de indústria, já trabalhei na indústria e sei como funciona um momento de alimentação de chão de fábrica. E nós temos sim um nível de desperdício que acontece, seja ele de proteína ou de carboidrato, de alimento de uma forma geral. E que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Vamos diminuir, vamos deixar, premiação para menor sobra no prato. O que é uma educação para casa. Então, quando a gente fala de educar, essa matéria, essa campanha está dizendo de que queremos educar os nossos funcionários para eles terem mais impacto positivo no mundo. Será que você alienando a pessoa ou privando ela de uma informação verdadeira como essa que o Dr. Barilli está falando, ela é tornar uma pessoa, um personagem que vai impactar positivamente o mundo? Ou ela está trazendo uma informação distorcida com uma comunicação que é cool, porque hoje em dia é cool você falar em sustentabilidade, mas que você não traz esse pertencimento de que eu estou fazendo o que eu posso? E aí, só para pegar um gancho final e já te voltar a palavra, Barilha, eu recebi hoje uma mensagem que diz assim, uma senhora estava num supermercado, não sei se é verídica, tá? Mas faz muito sentido, e ela pediu para a caixa uma sacola. E aí a pessoa na fila do caixa que estava atrás dela falou, mas a senhora vai pegar uma sacola plástica? A senhora tem noção que uma sacola plástica contribui para o mundo negativamente? E eu não sei exatamente a ordem das coisas, mas ela falou, eu vou pegar uma sacola plástica e eu posso ficar tranquilo porque na minha geração
A gente não andava de carro, os meninos, como hoje, não era uma pessoa por carro, os meninos iam de bicicleta para as escolas e não se envergonhavam disso. A gente tinha, se tinha uma televisão 14 polegadas em uma casa, hoje nós temos telões de 100 polegadas, um em cada quarto, que quando descartados a gente não sabe o que vai fazer. Eu não andava de avião na mesma quantidade que vocês andam hoje. E ela foi falando uma série de ações. E porque ela pediu uma sacola, ela é digna de ser julgada quando a gente não consegue olhar o todo, tudo que a gente contribui. E aí ela citou a questão das garrafas, né? Ela falou, as garrafas eram retornadas tantas e tantas vezes e hoje a gente tem preguiça, vocês têm preguiça de pegar uma garrafa e reciclar. Naquela época a gente fazia todo o ciclo do vidro e usava várias vezes. Então, quando eu vejo uma campanha dessa, de uma empresa que até então eu respeito e respeitava, ou respeito ainda, porque a gente não pode ser radical, eu paro para pensar que tipo de sociedade que a gente acha que está criando e formando. Né? O que é essa sustentabilidade imposta? E isso me amedronta. E aí, quando as pessoas falam, mas eu acho que a comunicação não está existindo entre os lados. Nós estamos aqui disponíveis, né, Barili? Um movimento que está crescendo, que a gente se propõe voluntariamente e que o diálogo, até onde eu sei, é aberto com os doutores, com os médicos, com as pessoas que querem o bem da população. É um serviço de utilidade pública, né? Você fazer com que a pessoa tenha melhor saúde. E uma coisa que você sempre fala, Barili, e eu passo a palavra para você, que é o seja simples e o siga o dinheiro, para mim são duas frases que resumem essa nossa conversa de hoje. Quando você vê uma campanha dessa que soa bonita, independente da empresa que for e a ideologia que esteja por trás, olha a direção do dinheiro. E aí você questiona se aquilo lá tem algum sentido que de fato você vai trazer para sua vida. Porque fulano falou, eu vou fazer. Ou se tem a ver com um dinheiro que está por trás. E aí eu passo a palavra para você e prometo que eu vou ficar quietinha até o final da live. Pode repetir? Eu passo a palavra para você seguir até o final da live. Tá ouvindo? Oi. Falhou, tu pode Vai lá. repetir? Não, eu falei, pode seguir lá o conteúdo, que eu acho que é a sua conexão que tá falhando. Acho que o pessoal escutou. Tá. Vai lá. É que eu não escutei. Eu não escutei. Nada? Entendeu? Só me resumiu um pedacinho, assim. Não escutei. O que eu disse é a questão de usar a sustentabilidade, a expressão sustentabilidade, para criar uma sociedade que terceiriza a responsabilidade. Basicamente é isso. Então, paremos de terceirizar a responsabilidade. Hoje eu assisti um vídeo. Hoje eu recebi um vídeo, tá? Muito legal. Posso compartilhar. Que é sobre o peixe que fabrica lá, que fabrica, que tem as ovas que viram o caviar, tá? Que é de um mar específico lá do norte da Europa. Isso é um peixe, eu não me lembro qual é o peixe e tal. O que aconteceu? Um cara da Flórida pegou e criou ele em cativeiro. É um peixe que ele tem 3 metros, tal. Demora 4, 5 anos para ele começar a botar as ovas. É um peixe em extinção, tá? Porque ele era pego no wild lá, né? Ele era pego na natureza selvagem. E aí estava mostrando, eu vou compartilhar esse vídeo no grupo. E ele estava mostrando que o peixe mais velho que ele tem lá, que ele trouxe lá da Europa, tem 15 anos. E hoje ele já exportou não sei quantos mil peixinhos para repovoar essa espécie aí no habitat natural. Então, o que faz diferença no mundo são as ações feitas com propósito. A gente se abster das coisas dá espaço para outras pessoas fazerem ações, às vezes não positivas, com um mau propósito. Né? O que eu enxergo se a gente for aderir a algo do tipo? A gente está aumentando a incidência de doença na nossa população em poucos anos. Essas pessoas vão continuar trabalhando nas empresas? As pessoas vão continuar tendo essas ideias? Não, elas vão ser descartadas.
mercadologicamente falando. Hoje, o que a gente tem que se posicionar de uma maneira responsável? Só no Brasil, as pessoas com mais de 60 anos agora, esse ano, ano que vem, nós vamos ter mais pessoas com 60 anos do que com 14 anos. Nossa pirâmide etária está invertendo. Então, qual é uma grande medida de não colapso econômico? A gente se manter mais saudável e ativo economicamente. Essa é a nossa contribuição para a sociedade também. Mais tempo. Quanto mais tempo a gente ficar saudável e ativo na sociedade, a gente contribui, o nosso impacto é menor. Porque o grande bicho que faz diferença no mundo, para o bem e para o mal, somos nós. Isso é fato. Né? Então, assim, a gente tem que olhar esse tipo de empresa, o que ela realmente quer dizer. Tá? E aí eu vou tomar a capa do radical, não sendo radical. Tinha uma empresa, todo mundo vai lembrar, não vou falar o nome também, que era uma empresa dos arcos dourados e tinha um slogan de tipo, coma isso aqui e, né, tenha seu lanche feliz. Né? Hoje a gente sabe. Cortou. Pera lá. Hoje a gente sabe. Parte, né? Hoje a gente sabe que tem uma empresa que entregava um alimento que diz, ó, pega isso aqui, come isso aqui e tenha seu dia feliz, né? Tenha seu lanche feliz. A gente sabe que isso, hoje, qualquer criança pequena sabe que aquilo ali faz mal, né? A não ser que a gente abra lá o lanche e come o que eles dizem que é proteína animal, e vamos dar a boa fé de que ok. Né? Tirando isso, o resto são disruptores hormonais potentíssimos. Então, assim, a gente tem que olhar se essa empresa que lançou, assinado lá pelo, né, um statement do CEO da empresa, né, que é um cara que tem a responsabilidade, eu acho que pegou mal isso, tá? Se essa empresa está nesse nicho das empresas que é o lucro pelo lucro, não o lucro pela saúde, entende? Então, são esses questionamentos. Claro que cada um faz o que quer, cada um toma o rumo que quer. Se a gente quiser comer, eu brinquei esses dias, quer comer terra para tu absorver ferro, maravilha, vai ter que comer uns quilos de terra, entende? Mas pode comer uma coisa bem mais palatável, biodisponível, né? Cortou. Cortou. Tá, tá cortando. Agora, melhorou? Não sei o que está acontecendo. Ainda tá um pouquinho ruim. Deixa eu fazer um comentário enquanto. Acho que o pessoal me escuta, porque a minha não tá travando. Pelo menos eu não vejo travando aqui. Eu tô vendo só a sua travando. Se vocês estão me escutando, faz um joinha aí só para fazer um comentário até restabelecer a conexão do Barilli. O que me chama atenção bastante nessa comunicação, eu nem desconfio que seja uma empresa que se preocupa, sim, com a sustentabilidade, que se preocupa com os funcionários, mas o que me preocupa mais é quando a gente fala quais as razões para se fazer aquilo. Acho que esse é o grande problema. Quando você fala que você vai tirar do seu funcionário, do seu colaborador, 5.000 funcionários, e eu me orgulho disso, e eu tiro dele a culpa
de comer carne por conta da Amazônia Legal, até colocaram um comentário, e é bem importante falar isso, a gente não pode esquecer que o animal criado de forma extensiva, ele não é corresponsável ou responsável diretamente pelo desmatamento na Amazônia. E isso, quando a gente associa essa comunicação de que o parar de comer carne ou tirar a carne, ou como foi falado, fazer as pessoas virarem veganas por um dia e vou ajudar a Amazônia, olha o quanto que em uma frase você difunde uma comunicação que não é verídica, uma informação que não é fundamentada em dados, quando a gente sabe que 66% do nosso país é sim preservado, você associa uma informação com outra que deseduca a população. Então, se a pessoa quer parar de comer carne, não é isso que vai fazer o pecuarista, como foi falado hoje em vários grupos, não é essa segunda sem carne dessa empresa que vai fazer o pecuarista falir. Porque tem tanta gente, graças a Deus, economicamente subindo de patamar e tendo acesso à carne, que não me preocupa essas 5.000 pessoas que vão deixar de comer uma vez por semana. Porque com certeza, quando chegar na casa delas, elas vão comer à noite. Então, aquele momento que foi tirado essa carne, não é que isso vai causar na pecuária um déficit econômico, porque a pecuária está crescendo e tem gente no mundo inteiro que precisa comer carne. Mas é o deseducar que me preocupa, essa deseducação de forma irresponsável que tem que ser combatida com informação. Então, a gente pode sim desmatar a Amazônia em áreas que são passíveis de desmatamento controlado. Ainda temos muita área em bioma amazônico que pode ser desmatado, mas a gente ainda assim está produzindo mais carne em menos área. Então tá tudo errado a forma de comunicar. Primeiro por dizer que parar de comer carne vai trazer mais responsabilidade ambiental e por dizer que vai trazer mais saúde. O Barili acabou de dizer que não traz mais saúde, comprovadamente falando, e que responsabilidade ambiental não se faz parando de comer carne e salvando a Amazônia. Aí, então, o Barili, tem uma pessoa que perguntou algumas vezes sobre a relação do melasma com a alimentação, a estratégia carnívora, enfim. Abre o seu som do computador e vamos por ele mesmo. Não, Baixa o som do... tá me escutando bem, hein? Agora beleza, agora Tá vai. me escutando? Tá. Agora vai. Qual foi a pergunta? A relação do... Fala, do melasma. A relação do melasma com a alimentação. Assim, ó, isso aumenta com algumas alterações hormonais e com algumas questões alimentares, tá? Só que o melasma é uma coisa mais ampla, que tem desde doenças mais graves até em mulher grávida, tá? É uma coisa muito específica, enfim, tá? Acho que questões pontuais assim tem que entrar no caso, sabe? Porque senão a gente acaba entregando uma informação como a empresa entregou, entende? Senão Sim. Rasa. a mancha da lúpica, eu sou lúpica, mas eu penso que ela é melasma, vou tratar com melasma, vou procurar o tratamento, porque, enfim, tá? Porque o Barili falou. A questão é que a gente tem que avaliar as coisas muito bem. Segundo, assim, eu pensei de um outro ponto de vista. Uma empresa com 5.000 funcionários, claro que tirar a carne da segunda-feira não tem grande impacto financeiro na empresa, mas são 56, 52 segundas-feiras durante o ano, né? E, dependendo de como o colaborador, o funcionário, interpreta, às vezes, sei lá, eu gosto de comer carne, e aí eu vou trabalhar na empresa. Será que não vai ter carne para mim na segunda-feira? Segundo, se eu pegar a carne, será que eu estou sendo observado e eu penso diferente da empresa e eu vou ser punido? Ou até o seguinte, bom, se a empresa falou isso, eu sou um outro tipo de colaborador e o meu colaborador subalterno consumir, eu vou punir ou tirar ele da linha, né? Porque ele não pensa alinhado com a empresa. Eu acho que é o seguinte, as empresas elas têm que pensar que são compostas de pessoas diferentes, de pessoas que pensam diferente e que elas têm que primar pelo bem-estar daquele grupo, entende? E uma boa orientação
faz isso. Agora, não uma orientação irresponsável. Eu tento sempre não tocar na questão do produtor rural, disso, daquilo. Eu gosto de comer diferentes tipos de carne. Mas assim, ó, plantar também desmata. Esse papo já está muito demodê, entende? Né? O pneu que tu usa no teu carro, no teu Uber, também desmata. Tudo desmata. Entende? Agora a quantidade de gente no mundo é o que dá o maior impacto. Entende? Se nós tivéssemos uma melhor, não é controle de natalidade, mas uma melhor crítica de formação de pessoas e da gente ter filhos e da gente pensar isso, acho que isso tem mais impacto, de formar seres humanos melhores, não só seres humanos mais tolerantes, porque o ser humano muito tolerante, ele se submete a muita coisa ruim, né? Os grandes regimes mundiais aí, e não estou falando do regime alimentar, estou falando do regime político, eles foram sustentados por pessoas tolerantes, ou pelo medo, ou pela imposição armada, né? O que nós temos que ter é justamente um espírito crítico, um pensamento crítico que opõe alguma coisa que não é verídica. Dois parênteses, eu vou dar uma fugida, tá? Mas eu vou abordar uma coisa que sempre me chamou a atenção, sempre gostei de estudar bastante, e uma vez teve uma suspeita de uma doença priônica, tá? No hospital que eu trabalhava, e aí um amigo meu, que também era preceptor de medicina interna, me chamou: Barelli, quero que tu vá lá olhar, dar a tua opinião. Porque a gente se coloca à prova uns aos outros quando a gente está dentro de um hospital, até para a gente ter um fiel de balança decente, né? E eu sempre era um bom fiel da balança, porque eu sempre chegava muito contundente e quebrava hipóteses. Aí, doença priônica, para quem não sabe, é a famosa doença da vaca louca. E é o seguinte, ó, é uma doença hipotética, tá? É uma doença de difícil diagnóstico. E ela é uma doença, até provocando, né? Que eu não vi nenhuma depois do boom do carnivorismo, porque eu vejo pessoas mais saudáveis. Então, assim, ela não existe no meio humano. Fizeram a biópsia, fizeram a biópsia do cérebro da pessoa lá, tal, mas não se conformou, tá? Então é o seguinte, gente, a gente tem que olhar o todo. Mais duas coisinhas, tá? Que eu acho que a gente contribuir com a saúde pública é importante. Teve lá em Minas, em voga, a questão da cerveja lá, que foi contaminada com dietileno glicol, que é um álcool, tá? Eu fiz uma outra live que eu achava que a suspeita era contaminação com metanol, que é álcool de posto, é o mesmo fiz patologia lá, mesmo lesão de fígado, de retina e tal. E coisa simples, sempre resolve. Se tu tá suspeitando que algo está te fazendo mal, por exemplo, uma cerveja, não toma, né? Não beba, não consuma, entende? Se tu acha que isso está te fazendo mal, não consuma e procure ajuda, né? As questões lá dava cegueira. Então, o que eu acho que a gente tem que ter na saúde pública? Bom, tu tem uma doença que dá cegueira rápida em 72 horas, insuficiência renal, insuficiência hepática, da dor da pancreatite, cara, isso é uma síndrome tóxica, não é uma síndrome neurorenal, tá? Ponto. Uma coisa que eu ia fazer uma brincadeira no começo da nossa live, às vezes eu faço minhas brincadeiras, são infames. Agora tem um boom de coronavírus no Japão, na China, tá? É um vírus respiratório. Como é que a gente pega um vírus respiratório? Pode ser H1N1, pode ser qualquer gripe, tá? Porque eles são todos muito parecidos, muito parentes. Com uma coisa, com isso aqui, com a mão da gente, tá? Como é que a gente pega? Pelo aperto de mão, a pessoa tosse, põe a mão na via aérea, aperta a mão da Andréia, por exemplo, a Andréia põe a mão no nariz, na boca e pega a doença.
Como é que a gente previne o vírus? Primeiro, a gente tomar as nossas medidas para tossir. Põe a mão na frente, põe um lenço, tal, né? Os chineses lá usam uma mascarazinha, acho que não precisa. Lava a mão, não precisa usar álcool, usa água e sabão. Água e sabão resolve, tá? E uma coisa muito interessante que nós devíamos fazer dentro do hospital, tem alguns artigos já falei com vários infectos sobre isso, né? Eu aprendi com um, e eu passo isso para frente, que o aperto de mão dentro do ambiente médico não deveria ser de mão com mão. Deveria ser igual o japonês. Exatamente. E estenderia isso a ambientes de cozinha, a açougues. Entende? É uma coisa simpática, porque tu tem o contato humano, mas tu não tem o contato bacteriano, que está na palma da nossa mão. Não que a gente não tenha bactéria aqui, mas a gente tem muito mais bactéria na mão, né? Porque a gente pega as coisas. Então, acho que coisas simples sempre resolvem. Né? Eu estou com quase 13 anos de medicina, eu já usei os mais diferentes antibióticos, as mais diferentes estratégias, eu tive casos de tudo que é tipo, eu gosto de estudar e me instigo com coisas diferentes, mas o que sempre resolveu foram coisas simples. E o simples é difícil de fazer. Né? Demais, demais. Exatamente. Né? O simples é difícil de fazer. Então, gente, querem a pele bonita? Que ela venha de dentro, com simplicidade, com coisas simples, comendo coisa que faça bem, associada de jejum, de preferência proteína animal. Vocês vão ver que vai mudar. Tá? Por quê? Porque a gente tem menos toxina, a gente usa menos fagocitose lá de partículas estranhas ao corpo, e a pele também é um órgão excretor, a gente só não sua só no corpo, a gente põe para fora certas coisas, entende? Então, às vezes a gente come um vegetal e tu vai ver lá 2, 3 dias depois a gente tem uma alteração cutânea leve, fica vermelho, sai uma espinhazinha e tal. Então, essas coisas que vão fazer diferença, né? Eu nunca me pensei eu dando alguma dica de beleza, porque Pele. exatamente, mas como a pele é um órgão grande e faz parte da semiologia nefrológica, né? Meus pacientes ficam pardecendo. Um dia a gente entra nisso, eles são pardos, tá? Tem diabetes bronze. A pele a gente olha muito, né? Tem muita doença imunológica que tem alteração cutânea, né? Tem vasculite que tem alteração cutânea. E assim, ó, gente, isso não é picaretagem, isso não é mágica. Se a gente for simples na nossa alimentação, a gente se livra muito disso, de doença degenerativa. Claro que cada caso tem que ser visto no consultório, tem que ser explorado e tem que ser. Não é que eu não use as ferramentas modernas, eu uso lâmpada, eu uso computador, eu uso remédios, mas enfim, a grande estratégia é sempre a simplicidade. E o médico, eu fico feliz, e a gente tem que ficar muito feliz quando a gente consegue tirar remédios de uma maneira responsável de alguém que usa cronicamente ou muito tempo medicações. Porque o ser humano é feito para lidar com o ambiente sem a muleta de um remédio, de alguma outra coisa. Feito para Né? funcionar, né? E a minha, eu queria dar uma opinião sutil, masculina. Né? Rápido que vai acabar nosso tempo. Tá bem. Então vai. Eu acho que né, eu falo isso sempre para minha mulher e tal. Eu acho muito bonito quanto mais simples. Minha mulher é uma mulher bonita, vaidosa e tal. E, e ela, no caso, é bonita na simplicidade das coisas. Vocês falam muito de cara lavada, né? Acho muito bonito isso, entende? Isso não é falta de vaidade, isso é a real vaidade se expressando, né? Tá Comer bem? bem é a melhor forma de ser vaidoso, né, Barine? Eu acho que sim. Acho que sim, acho que é É isso uma aí. vaidade, como você disse, que vem de dentro. Exatamente. E eu acho que é assim a gente termina a nossa conversa, que daria para ficar falando muito mais, porque é um tema que, de fato, não é só
uma alimentação, uma refeição. É muito mais profundo do que isso. Mas quero te agradecer, Barili. Agradecer a galera que ficou até agora. O movimento que vai acabar a nossa live, mas o movimento é um movimento que veio para isso, para esclarecer, para fazer uma comunicação ativa e não reativa. Mas óbvio que tem alguns assuntos que a gente tem que abordar a partir de algo que veio. E hoje a gente veio aqui com todo o respeito e elegância para tratar de um tema que vocês são os nossos próximos porta-vozes. Façam isso pelo próximo e assim a gente melhora de dentro para fora. Barili, beijo grande.